estamos aqui na nossa peregrinação pelos salmos de romagem, salmos dos peregrinos. E os salmos dos peregrinos, que eram os salmos que os irmãos judeus dispersos pelas nações, eles vinham conforme a lei, uma vez por ano, pelo menos, adorar ao Senhor em uma das festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, ou qualquer uma dessas principais festas judaicas. Eles vinham para essas festas e eles faziam essas caminhadas de peregrinação para ir em unidade adorar no templo de Jerusalém. E esse salmo de número 133, ele fala sobre a unidade do povo de Deus. E ele diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem juntos em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se existe uma coisa que promove sofrimento, dor, tristeza, angústia nas nossas vidas, é a desunião. É quando estamos divididos. O Senhor Jesus, ele, quando acusado de expulsar demônios por Beelzebu, ele traz uma frase que fala muito sobre essa verdade. Ele diz assim: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Alguém aqui já teve em algum momento com divisões dentro da família, divisões dentro da igreja? Você sabe quão infeliz é estar em uma casa de brigas. Quando a desarmonia no lar, a desarmonia do casal, às vezes o marido não quer voltar para casa, ele quer trabalhar mais, ele quer ficar o mais longe possível de casa, porque voltar para casa é encontrar com o conflito, é encontrar com a tristeza, com a angústia, com a cara amarrada, com as brigas, o dedo arige. E isso vai produzindo profundos prejuízos. Se por um lado produz infelicidade e tristeza e até amargura e depressão, por outro lado, como diz o Senhor Jesus, uma casa dividida, ela contra si mesmo se desintegrará, ela está condenada à ruína. Como é que pode prosperar uma casa dividida? Quando os filhos estão olhando os pais brigando, isso vai providenciando um ambiente que atrapalha a educação dos filhos. O pai diz uma coisa, a mãe então desfaz por causa das brigas, ou então por causa das disputas e das divisões, o marido faz a despesa, e aí a esposa, para não ficar para trás, também faz outra, e aí eles começam a entrar em prejuízos e disputas e problemas na educação dos filhos, até que por fim eles chegam à ruína não somente do casamento, mas dos filhos, da vida, da alma. Uma casa dividida contra si mesmo desintegra. Como é assim viver em uma casa dividida? E é sobre isso, e é esse contexto que o Salmo fala. Israel, que ela é composta de 12 tribos, essas 12 tribos nem sempre estiveram em harmonia. Por muitas vezes essas tribos estiveram divididas em lutas, elas em guerras entre elas. Muitas vezes isso gerou entre elas conflitos ao longo da história. Enquanto eles eram tribos, eles eram muito independentes, mas sobre o reinado de Saul também, logo depois que Saul perde o trono, começa uma disputa pelo poder, disputa pela primazia, pela liderança, até que Davi é constituído rei.
e ele unifica as tribos mais uma vez. É bem provavelmente aí que esse salmo ele é escrito, quando ele diz Cântico dos Degraus de Davi. Esse é o título do salmo. E naquele momento, em volta daquele rei, do Messias ungido por Deus, por meio de Samuel, ele ali reúne novamente as tribos, e aqueles que antes guerreavam e se destruíam, estão mais uma vez unidos em harmonia debaixo da liderança do rei, e é nesse ambiente que ele canta com bom e agradável os irmãos viverem em união. Esse salmo, então, continuava sendo cantado e passa a ser parte do saltério. Porque não é só aí que as tribos se dividiram, mas muitas outras vezes, depois da morte de Davi, vem Salomão, e depois de Salomão, o reino se divide em reino do norte e reino do sul, Jeroboão contra Roboão, e voltam as disputas e as batalhas no reino de Deus, as tribos começam a se dividir entre si, e depois eles são espalhados ainda mais pela Síria, pela Babilônia, e agora estão distribuídos pelas nações, e quando eles voltam nas peregrinações para Israel, eles vêm cantando, mais uma vez, o valor da unidade. Enquanto caminham para Jerusalém para adorar juntos, eles celebram, quão bom, quão agradável é o povo de Deus estar junto em oração, em unidade. E é nesse ambiente de celebração é que nós vamos aprender 3 coisas nessa linda poesia de Davi. O tema é sobre a unidade do povo de Deus. No versículo 1, ele vai falar que a unidade do povo de Deus é a vontade de Deus. Em segundo lugar, no verso 2, ele faz a primeira metáfora, dizendo que a unidade do povo de Deus é como o óleo da unção. Em terceiro lugar, ele vai dizer que a unidade do povo de Deus é como o orvalho e os montes. A gente vai aprender cada uma desses princípios nessa caminhada do sermão, nessa noite. Em primeiro lugar, a unidade do povo de Deus é a vontade de Deus. Verso 1, como lemos, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Ele começa com essa exaltação da unidade. Quão bom e agradável. É um grito de alegria, é um grito de celebração. E ele vai dizer que a unidade, os irmãos unidos, e não em guerra, e não em disputas, e não em diferenças, mas quando estão falando a mesma língua, sobre o mesmo rei, ele vai dizer que isso é bom e agradável. A união do povo de Deus, em primeiro lugar, ela é bom, porque a ideia de bom está relacionada à vontade de Deus, está relacionada à lei de Deus. Bom é aquilo que Deus quer para nós. Ele é o bom e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A ideia do salmista é dizer que a vontade de Deus não é que os irmãos ou as famílias estejam divididas em desunião, em guerras, em disputas, mas a vontade de Deus, essa é a sua lei, que o seu povo esteja unido. Mas ele diz que esse bom, essa vontade de Deus, ela é agradável, ela é aprazível, é motivo de alegria, é satisfação para quem obedece à vontade de Deus, é motivo de prosperidade para Israel. Uma vez que eles estão unidos, eles não estão se destruindo, pelo contrário, eles juntos estão se protegendo e prosperando e se alegrando e adorando a Deus, e por isso isso é quão bom, quão agradável é a união do povo.
É como a ideia de quão bom e agradável. Essa ideia agradável é aquilo que traz prazer. Sabe aquela pizza, dia de domingo, né? Ah, que coisa agradável. Aquele sorvetinho depois do almoço de domingo. Sagrado, que coisa boa. Agradável, aquela música predileta. Alguém tem uma música predileta, né? Eu não escuto muita música assim, mas quando eu escuto música, normalmente eu tenho uma música que eu gosto. E aquela uma música que eu gosto, eu escuto ela muitas vezes, a mesma música, né? Eu acho que às vezes isso é a característica de algumas pessoas. É igual a camisa que eu gosto. A camisa que eu gosto, diz que eu só uso aquela camisa. Aí a minha esposa diz, bota outra. Eu falo, mas eu gosto é dessa. Aí ela vai ficando descorada já, mas eu gosto é dessa, não é assim? Sabe, aquilo que é agradável, aquilo que traz prazer, aquela música que você gosta. Ele diz assim é a unidade do povo de Deus. Ah, quão bom é nos encontrarmos para adorar a Deus junto na igreja. Ah, quão bom é a gente se encontrar na cela para ter um tempo junto. Ah, é agradável, é motivo de alegria para o coração. Então, a unidade, ela é a vontade de Deus e é a alegria para o seu povo. Assim, estar em unidade na igreja, viver em igreja como povo de Deus, não é uma opção, é um mandamento. Essa é a lei de Deus. Essa é a ideia do salmista. Essa é a ideia de que eu vou ser cristão da minha casa, eu vou ser cristão avulso, escutando sermão na internet, um daqui, outro dali. Ele diz, não, a vontade de Deus é que vocês estejam em união. E eles estão caminhando para Jerusalém, para o grande encontro do povo de Deus nas festas. Eles dizem, olha, essa é a vontade de Deus, que o povo se reúna para adorar a Deus. Não é à toa que a gente chama os domingos de o dia do Senhor. É o dia onde os cristãos do mundo todo estão em marcha para se encontrar. E quando vão em marcha para se encontrar, eles vão como quem cumpre um mandamento. Porque fomos chamados como igreja para expressar a glória de Deus em adoração, em pregação pública, em comunhão, em amor público diante da cidade, celebrando o nosso Deus, e ao mesmo tempo isso é um motivo de tanta alegria para nós. Quando eu venho, por exemplo, pelas manhãs aqui no domingo, eu venho tomar café, e a gente vem para bater papo com os irmãos, e depois tem a escola bíblica, como tem aqui à tarde, a gente se conhece melhor, e depois vem para o culto, e a gente passou a semana aqui, na Semana Teológica, que bênção! É muito agradável. A gente teve o retiro dos jovens, e eu fiquei sabendo, eu não vi esses vídeos, né? Mas os jovens passaram 3 dias de louvor, adoração, e teve festa, e teve esporte. 3 dias intensos de unidade e comunhão. E foi quinta, sexta, sábado, domingo, eles foram para casa. Aí eu fiquei sabendo que à noite elas estavam mandando as moças vídeo uma para a outra, chorando, eu estou com saudade de você. Aí a outra gravava, eu também estou chorando. Aí a outra mandava no grupo, eu também estou chorando. Aí elas chorando, mandando vídeo uma para a outra, chorando, que expressa esse prazer que há na comunhão do povo de Deus. E essa experiência da comunhão não é uma opção. Por quê? Aconteceu alguma coisa nos slides aí, André? Deu problema ou não? Foi? Por que não é uma opção? E aí ele diz a primeira metáfora, que é a metáfora do óleo da unção. Como diz no verso 2 do Salmo 133, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramada sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Assim
Êxodo capítulo 30 relata quando Arão, o primeiro sumo sacerdote, foi ungido. Moisés pegou o óleo e derramou sobre a cabeça dele, e aquele óleo derramou sobre a sua cabeça, passando pelas suas barbas, escorrendo pelo corpo todo, cada um dos seus membros, até chegar na orla, na bainha das suas vestes. Olhando para o óleo, a gente aprende por meio dessa metáfora a importância da unidade. E a primeira verdade é que ele mesmo diz como o óleo precioso. Aquele óleo era feito das azeitonas mais ricas e gordas de Israel, preparando por meio de um óleo que a fórmula só podia ser usada para as consagrações do templo e do sacerdote. Era uma fórmula que ninguém mais podia usar, era proibido o uso dessa fórmula, desse perfume, e diz que esse perfume ele exalava de maneira tão maravilhosa, que era algo poderoso, quando haviam as cerimônias, era riquíssimo aquele óleo. Por isso o salmista diz, assim como o óleo é precioso, a unidade da igreja também o é. Mas também, aquela unção feita com aquele óleo era sagrado. Aquele óleo era sagrado. Aquele óleo, aquilo que tocava, purificava. Ele era santo. E aquilo que ele tocava, ele abençoava, ele separava para Deus. Era feito para que nos eventos do templo, para a adoração, para ungir os elementos daquele que estariam adorando a Deus em atos religiosos. Ele diz, assim como aquele óleo é sagrado, assim como aquele óleo é usado na adoração, na presença de Deus, assim também a comunhão é sagrada. Assim, ela é divina. É ato de adoração do povo de Deus. Assim também, aquele óleo, diz o texto que ele passava pela cabeça, descia pela barba e corria o corpo todo, cobrindo todo o corpo. Quando ele reforça a ideia de que passava por todo o corpo, por todos os membros, ele traz a ideia de que aquele óleo, ele abrangia todo o corpo, todos os membros do corpo, trazendo a ideia de que essa é a ideia da unidade. Ela é preciosa, ela é sagrada e nada deve ficar de fora, unindo todas as tribos, todos os crentes, mesmo aqueles que são diferentes. Assim, a comunhão ela é preciosa. Ah, se você soubesse o quanto vale a comunhão. A unidade, como diz o salmista, ela vale mais que ouro. Ah, se você soubesse o quanto vale a unidade da sua família, a unidade do seu grupo pequeno, ah, quanto vale a unidade da igreja, você a buscaria com todo o empenho, com toda a energia, com toda a força. Se você soubesse o quanto vale a unidade, você não brigaria com tanta facilidade, não brigaria com a sua esposa, com o seu marido, não entraria em contendas na igreja ou na sua célula, não, porque você faria de tudo para preservar aquilo que é ouro, para Deus e para você. Ah, se nós buscássemos a unidade, como nós buscamos pelas riquezas desse mundo. A unidade, ela precisa de um preço pago para ser vivida.
E se você reconhece o preço, como diz o salmista, você seria muito mais intencional em vivê-la, investindo não somente tempo para ganhar dinheiro, para fazer poupança, para sustentar sua casa, para ganhar recursos, mas você saberia que muito mais valiosa é a unidade com a sua esposa, investindo intencionalmente na relação, investindo intencionalmente na relação com seus filhos. Você pagaria o preço investindo tempo para estar com a sua célula, tempo para estar com seus amigos, tempo para estar com os irmãos da igreja, tempo para estar nos cultos, porque você faria investimento naquilo que é precioso. Nós colocamos o tempo naquilo que é importante para nós. Você estaria disposto a vencer todas as barreiras para se manter em unidade? Estaria disposto a pagar o preço do perdão? Porque para nós, pecadores, andarmos juntos, nós precisamos nos perdoar todo o tempo. Porque certamente nós nos decepcionamos e nos ferimos uns com os outros, porque somos seres humanos. Mas como a unidade é preciosa, nós precisamos ser generosos em perdoar. Em perdoar nossa esposa, nosso marido, perdoar os nossos pais, os nossos filhos, perdoar o nosso líder de célula, perdoar o nosso discipulador, o nosso discípulo, perdoar nossos amigos, perdoar. Perdoar é um estilo de vida de quem conhece o Evangelho, de quem foi perdoado por Jesus, de quem tinha uma dívida gigantesca com Deus e perdoado agora. Ele é alguém que tem como estilo de vida perdoar dívidas daqueles que estão à sua volta, porque ele sabe o quanto vale o preço da unidade. Como diz o apóstolo Paulo, o que depender de vós, tenham paz com todos. Olhando para o óleo, nessa linda metáfora, nós pensamos mais uma vez de que a comunhão ela é sagrada. Só entrava no santo lugar o sumo sacerdote, os seus sacerdotes, os descendentes de Arão, aqueles que tinham óleo na sua cabeça. Sim, só entra aqueles que experimentam daquele óleo, assim como só é possível entrar na presença de Deus, ter relação com Deus, se for por meio da comunhão com o povo de Deus. Não é possível eu falar, eu vou ter uma relação com Deus sem passar pelo povo de Deus. Não há como eu ter relação com o cabeça que é Cristo sem me unir ao corpo de Cristo, porque para entrarmos no Santo dos Santos, assim como é preciso óleo na cabeça, é preciso comunhão com os irmãos. Assim é sagrada. A nossa comunhão é divina, é espiritual. Por muitas vezes achamos que aquilo que fazemos aqui aos domingos, pela manhã e pela tarde, isso é sagrado. Nós cantamos louvores, nós participamos da mesa do Senhor, nós escutamos um sermão. Mas tão sagrado quanto isso é quando nós estamos reunidos como grupo pequeno nas nossas células, compartilhando a vida, compartilhando o coração. É quando nos encontramos com os nossos amigos no discipulado para uma xícara de café, para um compartilhar de coração. É tão sagrado quando o momento que nós nos reunimos para orar uns pelos outros. É tão sagrado quanto um tempo de comunhão na família, investindo na unidade do seu lar. É tão sagrado quanto o culto do domingo. A unidade, ela é sagrada porque nela está a consagração e a santidade. Assim como o óleo, ao tocar no sacerdote, o consagrava para Deus, o separava para Deus, o santificava para Deus. Assim Deus santifica e consagra os homens, retirando do mundo e os ligando à igreja, ao povo de Deus. E quando nós somos ligados à igreja é o instrumento de Deus de santificação das nossas vidas. Por meio dos uns aos outros, nós nos ensinamos, discipulamos, exortamos, corrigimos, nós nos purificamos, nós confessamos os pecados uns aos outros. É o meio de Deus nos discipular, é o meio de Cristo nos tratar.
Porque assim como aquele óleo representava o operar do Espírito Santo na vida do sacerdote, na vida dos ministros de Deus, assim o Espírito Santo trabalha por meio da comunhão. Ele mesmo é que promove a comunhão. A comunhão, ela é, antes de ser uma obra da igreja, é uma obra do Espírito. A Bíblia diz que nós fomos batizados em um só Espírito e por causa disso fomos feitos um só homem, um só corpo, um só povo. Efésios capítulo 2. E ao mesmo tempo, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, em Atos capítulo 2, aquelas nações que falavam diferentes línguas agora passaram a falar na mesma língua, cada um entendia na sua própria língua, foram unidos no poder do Espírito Santo de Deus. A comunhão é esse operar do Espírito na vida da igreja, fazendo dos diferentes um só povo e uma só família. E por isso a comunhão ela é necessária. Ela é necessária para ter comunhão com Deus. Ela é necessária para a vida de consagração e santidade. Ela é necessária porque é a maneira que o Espírito Santo opera no meio do seu povo. Por isso eu paro para fazer uma pergunta para você, sobre a igreja. O que é ser igreja? Muitos acham que igreja é como um cinema. Ele vem aos domingos para sentar numa cadeira, ouvir um sermão, escutar algumas canções. Ele vem para assistir ao culto. Outros olham a igreja como um posto de gasolina. Ele vem uma vez por semana para abastecer-se, recuperar as energias para a próxima semana. Como se esse prédio fosse a igreja, essa reunião fosse a igreja, esse programa fosse a igreja. Mas, na verdade, igreja não é prédio, igreja é mais do que um programa. Igreja são as pessoas em unidade e em comunhão. São pessoas acima de performances. São pessoas acima de prédios. São pessoas acima de programas. E igreja, então, tem tudo a ver com pessoas vivendo em unidade. Igreja é, antes, uma família. E uma família tem tudo a ver com relacionamentos. Igreja não é sobre mim, sobre eu vir me abastecer, não é sobre mim, sobre eu vir assistir a uma programação. Não, a igreja é sobre nós. Pessoas diferentes, de diferentes raças, classes sociais, histórias, diferentes visões do mundo, diferentes grupos políticos, mas todos vivendo em unidade do Espírito Santo como uma só família. Igreja é amar uns aos outros. Isso não é apenas nos encontrar em programas, mas viver juntos, nas alegrias e nas tristezas da caminhada. Igreja é culto, sim, nos reunirmos, por isso é culto. Culto não é porque eu venho escutar um bom sermão, então eu saio procurando onde está o melhor filme para eu desfrutar. Não tem nada a ver com você. A igreja, o culto é importante porque o culto é o encontro dos irmãos para adorar em unidade. É culto, mas é também célula. É um ambiente de comunhão, de falar e ser ouvido, de olhar e ser olhado, de compartilhar perspectivas, de abrir o coração, de orar uns pelos outros. É discipulado, é vida na vida, é amor, é comunhão. Comunhão é sagrado. Tão sagrado quanto o nosso culto aqui. Porque unidos
nós espelhamos a vida da eternidade no agora. Porque unidos nós somos o povo que espelha o padrão do céu na terra. Somos uma contracultura. Porque a igreja é amor. O Senhor Jesus diz em João 13:35: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando forem aos cultos todo domingo. Amém, irmãos? É isso que está lá no versículo? Não. Ele diz assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A nossa unidade é sagrada. A nossa unidade é a expressão da nossa fé. A expressão pública da nossa religião está na nossa comunhão. E é assim como aquele óleo passa pelo corpo todo, juntando da cabeça aos pés, cada membro, cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores e os pés, todos são banhados pelo mesmo óleo. Assim também, o povo de Deus é a unidade dos diferentes. Quem é que faz parte do povo de Deus? São povos de todas as nações, de todas as tribos, línguas. Somos irmãos, judeus ou gentios, russos ou ucranianos, americanos ou cubanos, bolsonaristas ou petistas, brancos ou negros, ricos ou pobres, flamenguistas ou vascaínos, idosos ou jovens, todos independentes das nossas diferenças. Se estamos em Cristo, podemos viver em uma harmonia misteriosa, sobrenatural, provocada pelo Espírito. O nome disso é igreja. Podemos sentar na mesma mesa da comunhão. E essa é a vontade de Deus. É sermos uma contracultura em um mundo de guerras. Nós somos o povo do amor e da unidade, onde os diferentes, sejam qual forem, no povo de Deus encontram harmonia, se tornam um só homem, um só povo, um só corpo, uma só família. Em terceiro lugar, é a segunda metáfora. Ele diz que a unidade é como o orvalho que une os dois montes. Ele diz, é revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. O Monte Hermon, ele está lá no norte de Israel. Está lá em cima, bem na fronteira de Israel. O Monte Sião já está aqui embaixo, no sul, em Jerusalém. Mas olha como diz a frase. Ele diz, é como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião. Como assim? Como é que um orvalho de um monte que está lá no norte de Israel desce sobre um monte que está lá no sul de Israel, em Jerusalém? O Monte Hermon é o monte mais alto da região de Israel. Em cima dele, o cume desse monte passa o ano todo com neve. E é uma região, então, muito úmida. Mas ele é um cume alto que tem neve em meio a uma região de desertos. E aquela umidade do Monte Hermon, ela é levada pelo vento. E é o que provoca a fertilidade de todo Israel, até lá no sul. E especialmente porque em cima do Monte Hermon é onde
se dá início ao Rio Jordão. Aquela neve derrete, aquele orvalho se condensa e ele vai criando o leito do Rio Jordão que atravessa todo Israel e passa por Jerusalém. E por onde aquele rio que nasce no Hermon vai passando, ele vai gerando fertilidade, vida, prosperidade sobre toda a nação. Ele diz: assim é a unidade. A unidade, ela sabe que para a vida de Israel, ela precisa do Monte do Norte. Porque é o Monte do Norte que traz felicidade, fertilidade e bênção sobre toda a nação. Mas o Monte do Norte, ele beneficia o Sul. Mas o Sul também beneficia o Norte, porque é de Sião, o monte do templo, o monte onde Deus habita, o monte onde Arão está ministrando, fazendo os sacrifícios, pregando a palavra de Deus, abençoa com vida espiritual também a região norte de Israel. Se a vida e fertilidade do Monte do Norte, a vida e salvação do Monte do Sul, um monte depende do outro. Não precisa há disputas, como já houve quando quem conhece a história da mulher samaritana, quando eles disputaram, o reino do norte não queria ter comunhão com o reino do sul, o rei do norte proibiu eles de adorarem no templo, no Monte Sião. Então havia um monte sagrado no norte, um monte sagrado no sul, mas o Salmo de Davi diz: não podemos estar em disputas, pelo contrário, o monte do sul precisa do monte do norte, o monte do norte precisa do monte do sul, e assim é a comunhão. A comunhão é entender que eu preciso de você, e você precisa de mim. Para eu ter vida, eu preciso do teu orvalho. Para você ter vida, você precisa da minha mensagem. Somos interdependentes. Assim, o orvalho, a comunhão é como o orvalho que sai do Monte Hermon. Porque no meio dessa interdependência, nós somos supridos. Sim, na igreja primitiva, eles vendiam as suas propriedades e sustentavam uns aos outros. Ninguém passava necessidade no meio do povo de Deus, porque Deus colocava na mão de uns, sobre o monte da casa de alguns irmãos, o suficiente para suprir aqueles que não têm, para ser fertilidade para os que sofrem. Mas em Sião, ele era o lugar do templo. Deus também vai levantar outros como instrumento de Deus, com a mensagem da palavra, com a pregação do evangelho, com a mensagem para discipular, com a mensagem do evangelho, trazendo vida e salvação. E assim todos podem viver em interdependente comunhão. Por isso, eu quero fazer 2 ilustrações para você entender esse ponto. A primeira é alguns que acham que a igreja é como um ônibus. O pastor é como um motorista, dirigindo aquele ônibus. E ele vai parando nos pontos de ônibus, convidando: vamos lá, pessoal. Vamos, entrem no ônibus. Eles sentam no ônibus e vão acompanhando a vista. Eles vão admirando o passeio. Muitas vezes vão orgulhosos de quão bom o motorista é aquele piloto do ônibus. Mas ninguém faz nada. Todos só curtem a viagem, enquanto o motorista faz tudo. E assim muitos encaram a igreja. Eles acham que a função é entrar no ônibus e curtir a viagem, enquanto o piloto faz todo o trabalho. Mas por outro lado, a igreja, ela não é como um ônibus, a igreja é como uma orquestra. Existe sim alguém com uma baqueta, conduzindo, colocando ordem, treinando, liderando, mas todo mundo tem um instrumento na mão.
E por isso todo mundo tem o seu papel, diferentes papéis, mas um precisa da vida que o outro tem para dar. E todos precisam trabalhar, porque se você erra as notas do seu instrumento, você não atrapalha só a sua vida. Essa é a ideia do corpo de Cristo. Você atrapalha a orquestra toda. Se você resolve não usar o seu instrumento, você faz com que a orquestra toda perca em qualidade de som e harmonia. Mas quando você se dedica, entende o seu papel, e você toca para Deus, a harmonia da igreja, ela pode ser ouvida por toda parte, cantando a mensagem que glorifica a Deus. Não por um cantor solo, mas por uma orquestra onde todos têm um instrumento para tocar. Onde todos são importantes. Onde cada um é indispensável. Onde para o sucesso do todo, cada um é importante. E o final do verso 3 diz assim: ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Ele está falando de Sião, do Monte Santo. Ele diz: olha, a vida e a bênção de Deus vem daquele monte. Eu queria terminar fazendo menção a essa verdade. Se enquanto eles falavam que a vida e a bênção vem do monte, eu quero dizer que a vida e a bênção já veio do Monte Sião. Porque o grande Messias, o tabernáculo de Deus, o próprio Deus que se fez homem, se chama Jesus. E ele andou por Sião. E lá em Sião, naquele monte, na cidade de Israel, ele foi crucificado. Crucificado pelos nossos pecados. Crucificado para nos unir novamente com Deus, para perdoar os nossos pecados, para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Mas ele morreu naquela cruz, naquele monte Sião, para que pudéssemos ser reconectados ao povo de Deus. E a visão eterna desse povo dos chamados por Jesus Cristo na eternidade aparece em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, quando ele diz: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Essa é a igreja triunfante. Os crentes de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, os mais diferentes da história, estarão todos unidos, debaixo do mesmo trono, do mesmo reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus chamou 12 apóstolos, você já se perguntou por que eram 12 apóstolos? Porque as tribos haviam sido dispersas. As 12 tribos andavam divididas. E havia uma promessa de que o Messias reuniria o seu povo novamente em unidade. E quando ele chama 12 discípulos, os 12 apóstolos, ele está passando uma mensagem dizendo: o povo de Deus está se reunindo mais uma vez.
Estou reunindo diferentes homens que representam povos de toda parte para começar uma nova era de unidade, de humanidade, de comunhão. A era do Senhor Jesus. E o meu convite para você é: vem conosco. Vamos nos unir, todos, independente das nossas diferenças, para espelhar o reino de Jesus, glorificando o nome dele, em profunda harmonia com Cristo e por meio dele, uns com os outros. Oh, quão bom e agradável é andarem unidos os irmãos. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar.